No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. Senhoras e senhores, respeitável público no ar, mais um Arte e Memória da Cidade. Governador Valadares tem sido alvo da generosidade de várias famílias. Na matéria de hoje, nós estamos ao lado de um dos representantes, aliás, é o único representante hoje, da família Habib, Eduardo Habib. Em Governador Valadares. Aqui em Governador Valadares. Dentro da sua história, da história da sua família, nós temos o Bazar do Povo. Bazar do Povo. Né, e muitas outras iniciativas dentro dessa situação. Sim. Com o Eduardo, hoje a gente vai conhecer um pouco da história do seu avô, do seu pai e um pouco da sua própria história. Preparado? Sim. Combinado, então? Combinado, vamos lá. Vamos começar. O seu avô, ele veio para Governador Valadares de onde e quando? Olha, ele veio do Líbano para o Rio de Janeiro, década de 20, e do Rio de Janeiro para aqui, para Governador Valadares. Década de 20, mais ou menos, 1920, 22, mais ou menos. Nessa época, ele chega aqui, ele já falava português? Como que é isso? Muito mal, porque eu acho que ele deve ter ficado no Rio de Janeiro um ano só. E ele e minha avó tiveram muita dificuldade com o português. Minha avó, principalmente. Minha avó desaprendeu a falar o árabe e não aprendeu a falar o português. É mesmo? Então era muito complicado. Meu avô não, meu avô já era mais esperto, né, vendedor, né? Seu avô era o? Nakli Miguel Habib. Nakli Miguel Habib. Então, eles vêm sem nenhum tipo de conhecimento da cultura e do idioma. Quer dizer, vem do Rio de Janeiro. Eles chegam no Rio de Janeiro. Mas ficaram pouco tempo lá. Ficaram né? pouco. Vieram direto do Líbano. Com 4 ou 5 filhos. Isso quer dizer, cultura diferente, idioma diferente. Alimentação costumes diferentes, alimentação diferente. Mas mesmo assim, ele teve sucesso no que ele veio fazer. Muito sucesso. Não é? Muito sucesso. Ele já chegou instituindo ou abrindo o bazar? Não, ainda não. Ele trabalhou como mascate, né? Como mascate. Isso. Fazendo as vendas e gostou do local. Porque ainda o trem ainda passava, eles pegavam o trem para fazer as viagens para vender para fora, né? Muita gente ainda não sabe o que é, quer dizer, hoje muita gente não sabe o que era o mascate. Mascate é vendedor, é o representante de vendas hoje, né? Mais atual. Ele pegava mercadorias e ia vender em outras cidades. Pegava mercadoria nos centros, nos cidades, centros né? urbanos sim. E levava para os interiores. Os povoados, as cidadezinhas, coisas e tal. Qualquer tipo de mercadoria. Levava de tudo, né? De tudo, de agulha a máquinas, né? Se tivesse, né? Assim que o seu Nakli começou. Exatamente. E ele estabeleceu a morada onde? Aqui em Valadares mesmo? Aqui em Valadares, Rua Marechal Floriano, Minas Gerais com Marechal Floriano, onde hoje é o esquinão da avenida. Esquinão da avenida. Sim, a loja Bazar do Povo é embaixo e a residência em cima. Só que ele começa com o mascate, o serviço de mascate, aí depois ele pensa, eu já ganhei uma clientela boa e agora eu vou abrir a loja. Sim. Foi isso? Exatamente. Com a ajuda do meu pai e do meu tio, né, tiozinho. Meu pai era o Jorge. E o tiozinho era o Tufi Habib. Mas todo mundo chamava ele de Zinho, né? Tufi Habib, geralmente o pessoal faz uma confusão enorme. Se é árabe, ninguém quer saber se é libanês, se é turco, e todo mundo é chamado de turco. Sírio, árabe, libanês, tudo é turco. Mas nós não é turco, nós é libanês. É porque tem a rivalidade, né? Tem aquela rivalidade. E quando é chamado de turco? Aí eu no meu caso, eu brinco, nós não é turco, nós é libanês. E isso deu algum problema para a família? Nunca, só ri. Só o povo só ri, né? A mesma coisa da brincadeira com o argentino e o brasileiro, né? É verdade. Eu tinha uma visão do povo árabe, do povo libanês, do povo turco. Eu tinha uma visão de que eram muito fechados, muito solenes, muito sistemáticos. Até em ter contato com alguns. E é um povo muito alegre. Muito, um povo gosta, muito festeiro, muito. É um povo que tem festa para tudo. Muita comida, muita celebração. Muita celebração, adoram.
Apesar do sofrimento, né? Aham. Apesar do sofrimento. Eu acho que é até uma válvula de escape para o sofrimento. Você não acha, não? Exatamente. Porque Exatamente. se ficar só remoendo o sofrimento, até onde vai, né? E Onde é um que vai povo chegar? sofrido há 5.000 anos, né? Há 5.000 anos. Que é guerra O tempo o tempo todo. inteiro. Porque ela é onde se funde 3 ou 4 religiões, o islamismo, o O judeu e o judaísmo e o cristianismo. cristianismo. Então, e vai continuar por mais 5.000 anos, eu creio. né? E essa briga religiosa se estende a todas as áreas dos relacionamentos até. Sim, inclusive. A pergunta que eu te faço, até um pouco, tirando um pouco da história, é assim, houve algum momento de briga religiosa na família? Não, que eu lembre, não. De árabes, Eu lembro muçulmanos, porque não existia isso cristãos? antigamente, né? Não existia isso. Não existia briga de Essa religião, não rivalidade, existia briga de futebol, isso não existia. Isso é de pouco tempo pra cá. Seus pais sempre foram cristãos e os seus avós também, Sim, né? Então não houve, pelo menos, dificuldade religiosa. não. E nem outras pessoas humilhando ou Por conta disso. por conta de serem libaneses Aham. e cristãos, né? Nunca me dei conta de pegar alguma de discussão briga de por briga. causa nunca, disso. nunca. Porque havia respeito antigamente, né? Uma coisa que anda faltando muito Muito, atualmente. mas muito a mesmo. gente respeitava os outros, né? É verdade. O seu Nacli, ele começa com o Bazar do Povo e a loja cresce muito. Muito. Não é? Vendia de tudo. Chegou a ser uma das maiores lojas aqui de Governador Valadares. Sim, vendia de agulha a trator. A trator. Sim. Representante da Willys, que era Aham. o veículo. Representante de ônibus da Mercedes. Aham. Representante de bicicleta, que era a Philips. Aham. Quer dizer, você Com fala PH, de né? Philips Com hoje, PH, bicicleta, era. E uma das melhores que E tinha. tinha um brasão ainda, né? Exatamente. As pretas. Rapaz. Era bicicleta, né? E a família usava essa bicicleta também ou só vendia? Não, vendia, mas aqui em Valadares, né? Era bicicleta, né? Até O hoje, né? veículo era Você não tem morro aqui, ué, você não tem Aham. rua acidentada. Vendia de tudo, a família era suprida por tudo isso também. Mas como era, que lembrança ou que informação você tem do seu Nacli? Qual era o temperamento dele? Qual era o círculo de amizade dele? O que eu lembro, porque ele morreu, eu era muito pequeno, eu devia ter uns 5 anos de idade. Aham. Mas o círculo de amizade eram os batrícios que eles falavam, né? Aham. Os outros libaneses que estavam, o seu Seleme Léo, o seu Anis Ramaidan, o pai dele, o seu Shafiq Ramaidan. Aham. Tinha um que a gente chamava de tio Chaim. Uhum. E outros que eles foram fazendo as amizades aqui. Aham. E sempre o libanês gosta muito de jogar buraco. Então todo dia ia na casa de buraco. De cartas, né? Adoro, principalmente com muita comida. Com E muita comida. gritaria também, E né? muita. E essa lembrança que eu tenho, que ele era inclusive, que me conta, ele era um homem muito bem-humorado, muito engraçado. Mas tinha o problema do português, né? Continuava. Aprendeu pouquíssimo. Porque já veio velho. E tem mais uma certa dificuldade em aprender um idioma, né? Principalmente porque o português é muito difícil. É muito complicado. Os gringos não falam cão, É cal. cal, não falam uau tio. Eles não têm condição de falar uau tio. Não tem essa referência. Não tem, né? nunca. É só o português que fala. Então a minha avó, é o que eu te falei, a minha avó desaprendeu o árabe e não conseguiu aprender o português. E como era a sua comunicação com os seus avós? Não, eu era menino, eu não lembro Você não direito. lembra? Né? Mas eles eram muito família, beijavam muito, eles gostavam de beijar demais. Os tios também beijam demais, porque eles são muito amorosos, né? Isso aí eu lembro. Muito amorosos, adoravam. Principalmente o filho mais velho, né? Meu irmão, que era o primogênito, né? Seu pai ficava muito na loja ajudando, Sim, né? ele Desde tiozinho, pequeno. Desde pequeno. E você tem muitas informações desse tempo também, que seu pai ficava aí na loja ajudando. A loja, ela começou quando, mais ou menos? Deve meados ser, de né? 30? Não, antes, inclusive, né? Antes? Entre 25 e 30. Ainda Figueira. Ainda Figueira do Rio Doce. Da emancipação foi até os anos 70, no caso, a loja. 60 e poucos, né? 60 aí. Porque meu avô morreu, acho que em 66. se não me 40 engano. anos de comércio, Sim. praticamente. Sim. Não é? Então tem muita lembrança aí e tem muita contribuição para o povo de Governador Valadares. Social, principalmente social. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos dar uma paradinha e no segundo bloco nós vamos conversar um pouco mais sobre o Eduardo Habib, sobre o seu pai e um pouquinho mais sobre o seu avô.
Combinado? Combinado, fechado. Esse é o Arte e Memória da Cidade. Hoje conversando sobre a família Habib, aqui com um representante único e exclusivo. De Governador Valadares. Governador Valadares, Eduardo Habib. A pausa é rapidinha, a gente volta já já. De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade, ao lado dessa figura super simpática, Eduardo Habib. Eduardo, a gente estava falando um pouco do seu Nakli Habib, do Bazar do Povo, não é? Que era praticamente um shopping. Exatamente. O shopping Tinha de aqui, tudo. endereço era? A Minas Gerais com Marechal Goliano. Marechal. Onde é a casa? A esquinão da Avenida. Esquinão da agora. Avenida. Exatamente. Ali. E era aquela área todinha ali. Tudo, eu pegava tudo. Porque do lado era o seu, na Marechal é o seu Seleme Léo. Ele pegava da esquina até onde é a Ricardo Eletro hoje. É muita ousadia comercial, né? Mas era. Na época eles eram ousados, né? Começaram com mascate e foram se desenvolvendo até chegar a esse ponto. Sim. O seu pai assume quando o seu avô morre. Exatamente. Ele e meu tiozinho, né? Irmão dele. Mas ele adoeceu de uma hora para outra, o seu avô? Pelas minhas lembranças, parece que foi um infarto fulminante. Parece que foi um infarto fulminante. Igual aconteceu com meu pai, né? Meu pai também foi um infarto fulminante. E a minha avó, 3 meses depois também, com a saudade, a vida inteira com meu avô, né? Mais de 50 anos de casado. Ela não aguenta, né? 3 meses ela foi também, um infarto fulminante também. Também. Então a família tem um histórico pesado. A maioria de infarto fulminante. A maioria. As irmãs do meu pai. E ele, né? Porque o tiozinho, eu acho que foi queda. Porque já tinha mais a idade, já morreu com 95 anos. E acordou de madrugada e... Foi levantar. É um senhor de idade, né? Bateu a testa no chão. Terrível. Aí o seu pai assume e gerencia o negócio por quase 10 anos. Isso. Passando pela fase da guerra, da Revolução. Da Revolução. 64. E tudo mais. Que lembranças você tem disso ou que informações você recebe desse período? É muito pouca, né? Porque a gente era muito pequeno, né? E nós fomos embora daqui para Belo Horizonte em 71. Mas era... Porque eles faziam questão de não envolver os filhos nessas confusões. E como não tinha praticamente informação de televisão, porque você tinha novela de Os Irmãos Coragem, na Rede Globo, ou Rede Tupi, não lembro. E essas informações eram muito vagas, não chegava até a gente. E os de idade faziam questão de não envolver os filhos, não dá preocupação para preservar os filhos, para que eles mesmos tenham as suas guerras, seus problemas. E futuramente houveram tantas, né? Mas então, a recordação é muito vaga. Então, mas também não foi um período muito tranquilo? Não foi. Da época em que seu pai assume até o fechamento da loja, que foi falência. Falência de 69, 70 mais ou menos. Foi bem complicado. Foi. Eu lembro que foi porque gerou uma série de problemas para nós, né? Tivemos que sair da cidade por causa de... Tinha mais condições de ficar aqui, né? Acertos, pendências, tudo. Teve mais condições de ficar aqui. Aí fomos embora para Belo Horizonte. E os bens foram espoliados? As pessoas vinham? Sim, eu lembro na época, eu lembro desse detalhe, porque na época foram... Você lembra do papel almaço? O papel almaço tinha 4 folhas de papel almaço. Isso. Eu lembro que foram 4 folhas de papel almaço de imóveis para ressarcir os fornecedores e mais pessoas que estavam envolvidas. Eu lembro desse detalhe, eu lembro. Isso, então, foi tristeza geral. Total, a família se retira 16 páginas de um papel ofício de imóveis indo embora. Então, a família se retira de Governador Valadares decepcionada com tudo. E zerada, né? E no zero, né? Zerada. E Com tendo 5 que filhos. recomeçar Tudo numa capital. Do nada na capital. Na capital. E ele conseguiu. Na sua opinião, hoje, olhando para trás, foi a escolha acertada? Sim. Se continuasse... Será que... Aqui não seria a mesma coisa, eu acho que não seria a mesma coisa. Porque nós fomos para Belo Horizonte, uma capital, que era pelo menos 10 vezes, mas na época pelo menos 10 vezes maior do que aqui. E lá ele conseguiu se reerguer. Reerguer novamente. E com
que mexeram lá? Seu pai atuou... Vendas, né? O negócio deles, o negócio de árabe é venda. É venda. Tá no sangue. Aqui não tem sangue, aqui tem venda, números, né? Tem... É venda, não adianta, tá no sangue. É mexer com o povo. E ele mexeu com vendas de imóveis, vendas de carro, agências de carro, posto de gasolina. Quando ele morreu, a gente tinha um posto de gasolina na Avenida Amazonas com contorno. Uau! Bem central, muito bom. Você Conseguiu. tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha 19 anos. 19? É. Ah, então tá. Esse período de Belo Horizonte você tem muitas lembranças. Sim, e você claro, também deve ter ajudado muito ele também. Sim, eu trabalhava até porque eu passei no vestibular aqui em Valadares, eu tive que retornar para Valadares em 82. Mas até isso eu trabalhava com ele lá. Trabalhava lá no em posto BH. com ele, trabalhava com ele no posto de gasolina. E lá vocês só mexeram com posto? Não. Na última etapa, sim, né? Sim, mas anteriormente... tinha agência de veículos, imóveis. E você ajudava em todos só ajudei no posto de gasolina. Porque a gente era menor de idade, estudava, né? Mas no posto de gasolina, na parte da tarde, eu ficava lá. Porque o posto, na época, tinha aquele negócio de vender álcool e só podia vender álcool fim de semana. A gasolina acabava às 8 horas da noite. Você tinha que fechar o posto às 8 horas. Né? Você tinha que fechar o posto às 8 horas da noite. E eu estudava de manhã, então dava para ajudar meu pai na parte da tarde, né? Aí também o negócio não anda bem ou ele morre no final? Por que você regressa para Valadares? Por ter casado com a valadarense. E gosto da cidade, né? A qualidade de vida não tem igual. Não tem igual. Ô, gente, nós estamos diante de alguém que é apaixonado por Valadares. Sim. Há muitos anos, né? Há muitos anos. Então deixa eu te fazer uma pergunta, porque o Arte e Memória da Cidade também tem isso. Da sua lembrança, da Valadares que você conheceu para Valadares de hoje, quais são as diferenças mais gritantes que mais te chamam a atenção, ou as que mais te entristecem, ou as que mais te alegram? A que mais me entristece é a situação do Rio Doce, né? Do Rio Doce. Não só por causa dessa lama da barragem agora, mas por já ver sofrendo há muitos anos, com os políticos sendo alertados dessa seca que seria iminente. E tragédia anunciada. Na tragédia é por causa da lama, mas antes da lama é a seca, que o rio vai virar tragédia é a própria seca. O rio, mas a culpa é do homem. E principalmente de quem nos governa. Porque quem nos governa pode perfeitamente dar um auxílio nos mananciais, nas nascentes, né? Poderiam ser mais rigorosos com quem não trata bem as nascentes, assoreamento do Rio Doce, que agora ficou pior por causa dessa lama, que a hora que concretar essa lama já era. Qualquer chuvinha está espalhando a água. A minha maior tristeza é com relação ao Rio Doce. Tá, para você se localizar, nós estamos no ano de 2015, e aconteceu nesse momento aqui em Governador Valadares, quer dizer, em toda a região, uma tragédia ambiental. De Mariana até aqui, né? Que é o rompimento de duas barreiras em Mariana. Duas barragens em Mariana, das quais desceu um lamaçal que matou todos os peixes, toda a vida marinha. Toda a vida. Rio Doce está irrecuperável, no mínimo por 40 anos. E a sua tristeza é ver isso? Minha tristeza é ver isso. Como é que você lidava com o rio? Na sua época de infância? A gente nadava no Rio Doce. A gente nadava, o rio podia se nadar. O rio era limpo. Hoje é o mau cheiro que está no rio. E hoje é só saudade, né? Só saudades. Saudades e vontade de ver água naquele rio novamente, né? No rio, no encanamento, né? Também, não, esse período turbulento, acho que daqui a uns 3 ou 4 meses nós vamos solucionar isso. Mas vindo correr no leito, água limpa. Água limpa. Porque é o segundo maior rio de Minas Gerais. Ele só perde para o São Francisco. E eles tratam ele desse jeito que ele está sendo tratado. Voltando à sua história, aí você volta para Governador Valadares. Quantos anos você tinha? 19? 19, 21 anos. 19, 20 anos. Que eu vim estudar engenharia aqui na Univale. Estudar engenharia. Né? Na Univale. Concluiu o curso? Não. Não, porque eu tive que mudar para Belo Horizonte novamente, né? E só depois desse segundo regresso para cá que você casa? Isso, casei em 91. Em 91. Exatamente. Casou com? Filha de pioneiro também. Filha de pioneiro. Também. O nome dela? É Miriam. Miriam, filha do seu? É filha do seu Carlos Gomes e da dona Dinha Coelho e neta do Simval Rodrigues Coelho e da dona Maricas.
Também pioneiros de Valadares. Também pioneiros de Governador Valadares. Seu Simval era dono da Imapebra. Ligados a Imapebra, Exatamente. aquela situação toda. Que eu imagino que a família Rodrigues Coelho, a sua própria família, Habibs, todas as famílias de pioneiros devem estar agora com o coração partido, né? Não, completamente. Porque conhecendo a história do Rio... Nossa, completamente. Né? O Vila Isa, era Imapebra Sociedade Anônima. Então aquilo lá era tudo do avô da minha mulher, né? Da Imapebra, no caso, né? E que se beneficiava com o rio e que preservava de alguma maneira. Água limpa, tinha fábrica de refrigerantes na ponte do São Raimundo, na beira do rio. Aproveitava aquela água. Refrigerante se faz com água limpa. Água limpa. Eduardo, vamos dar mais uma paradinha? Vamos. Recuperar um pouco da tristeza? Vamos lá, esse é o Arte e Memória da Cidade. Nós vamos fazer mais uma paradinha e daqui a pouco a gente está de volta para falar o seguinte: esse rapazinho aqui é irmão de Miss. Você não tem ideia. Exatamente. A gente vai contar, né? Vai? Claro. Então tá, a parada é rapidinho, a gente volta já já. Olha de volta aí o Arte e Memória da Cidade. Eduardo Habib, eu queria que você falasse, antes da gente falar da Carla, da Super Miss, a Top 5. Top 5 brasileiro na Antes de época. você falar da Carla, a família era muito visionária também, até mesmo na arquitetura. Sim, meu pai e meu tio. Não é? Conta um pouco sobre isso. É porque na época as casas eram feitas da mesma maneira, né? Sempre com a mesma Aqui em Valadares arquitetura. era É sempre aquele quase jeito, padronizado. aquela arquitetura padronizada, né? E eles chegaram com outras ideias. Inclusive a escada da minha casa foi projetada com o mesmo modelo da Casa do Baile em Belo Horizonte. As casas do meu tio na JK, por exemplo, era uma coisa impressionante de arquitetura. E, por exemplo, o pioneiro foram eles que construíram. É o primeiro prédio em Valadares com garagem. Porque já tinha o Benji, já tinha o Banco Real, depois foi feito o Lincoln Birro, que é aqui, mas também sem garagem. Aí veio a família e já fez o prédio com garagem. 13 andares naquela época, 13 andares, em 1900, da década de 60, né? 13 andares já com garagem. São construções super seguras e assim, fortes, né? Cada parede, não é hoje que põe aquele tijolo em pé, né? Paredes e hoje tijolo deitado. tem construções até sem coluna, né? Não, hoje faz qualquer gambiarra, né? É aquele negócio que eu te falei, não há mais respeito. Ao ser humano. Não há mais, acabou-se isso. Falando em ser humano, vamos falar no ser humano que é a sua irmã. Você tinha por volta de 16 anos de idade e ela já tinha quantos? 18 anos. Aí ela é... Como é que ela chega a esse concurso de Miss? Ela sempre foi bonitona? Sempre. Minha mãe também, né? Minha mãe foi, na época, era Glamour Girl que tinha na época. Aqui em Valadares. Minha mãe sempre foi. Até hoje minha mãe é muito bonita. E ela foi governador Valadares pelo Minas Clube. Foi uma disputa no Garfo Clube, inclusive. Porque tinha os clubes que apresentavam as misses para serem a Miss Governador Valadares. E depois juntaram, parece que 53 para o concurso de Miss Minas Gerais. Então, calma, essa informação eu preciso dela, não é? Porque eu atualmente estou lidando com o Garfo Clube. Sim. Não é? Então, ela foi Miss Garfo Clube? Não, ela foi Miss Minas Clube. Minas Clube. Era a época, o Gilson Mota era presidente do Minas Clube. Só que o concurso foi no Garfo Clube. Tinha representante de Miss Garfo Clube também. Aí ela ganha... Ali foi eleita a Miss Governador Valadares. Isso. Aí ela vai para disputar concurso Minas Gerais. Miss Minas Gerais, com 53, mais ou menos, concorrentes de várias cidades de Minas, né? Foi até no ginásio coberto aqui, na festa. E ela foi eleita Miss Minas Gerais. Miss Minas Gerais. Que ano? De 1976. 76. Isso. Aí ela vai para... Brasília, concurso Miss Brasil. Miss Brasil. Isso, foi a quinta colocada. E ela fica no... Top 5. Top 5 aí das Misses. Isso foi festa para quanto tempo? Se o árabe já fazia festa, rapaz, você não faz normalmente... Ideia. Você não faz ideia, Vânia. Imagina com Miss. Você não faz ideia. Só que eu tenho outra pergunta, Eduardo. O árabe, por mais que ele seja festeiro, ele também é tradicional. Sim. Não é? Houve alguma resistência? Não. Ou essa menina tá Miss, tal? Nenhuma. Nenhuma. Era festa mesmo.
Foi em 1976. E você, aos 16 anos de idade, você devia ser muito procurado. Oh, você é irmão da Miss. Eu ainda tinha motocicleta na época, ainda imagina bem. Já pensou? Um adolescente com motocicleta em Belo Horizonte, que a gente já morava em Belo Horizonte, né? Era festa, rapaz. Era festa. Era celebridade muito bom. total, Era muito família bom. toda. Era muito bom. A história reservava para ela, ou reservou para ela e para a família toda, uma surpresa muito ruim, muito drástica. Que ela sofreu um acidente. Sofreu um acidente 2 anos depois, 2 acidente anos de moto. depois. Fraturou o crânio, né? Porque naquela época não se usava capacete. E ficou 3 meses na UTI, internada na UTI. E a família praticamente se fica muda. aquela... o pai e a mãe, principalmente, passaram uns 3 meses no Rio de Janeiro. Porque a gente estava em Cabo Frio, o acidente foi em Cabo Frio. Estava passando férias? Passando Semana Santa. Semana Santa. Ela foi transferida para Niterói, onde foi operada por um menino de 24 anos, estava fazendo residência. Um santo menino. Limpou tudo e depois ela foi para a Beneficência Portuguesa, no Rio de Janeiro. E ali ficou durante 3 meses, na UTI. UTI. Foi muito sofrido. Minha mãe sofreu muito, meu pai sofreu muito. Muito sofrido. A gente era menino, a gente ainda não sabia a gravidade da situação, né? Mas foi muito terrível. Agora a gente sabe que uma fratura de crânio não é brincadeira, né? E nunca foi. Né? E continua sendo terrível, não é? Porque mexe em tudo. Tudo. Né? Ela ficou com alguma sequela? Ficou por causa do tombo. Geralmente a pessoa proteger e por se preocuparem mais com a cabeça, não se preocuparam com a fratura. Então tem um ovo aqui e ainda manca da perna esquerda um pouquinho. Mas nada que atrapalhe a vida dela. Segue a vida normal de dona de casa. E Formou em Belo Horizonte. Formou em letras. É casada com o filho do Mr. Simpson, da dona Geraldine. A família está encostada na história. Quer dizer, está toda conectada na história. Mr. Simpson veio para construir da Vale para construir a Rio Bahia, né? Rio Bahia. Foi com o pai do Eike Batista, o Eliezer Batista, que era presidente da Vale, do Rio Doce, foi ministro, né? E tudo em família, tudo em família. Rapaz! Então, Valadares, a história de Valadares é a história da família, né? Vai contar a história de um, conta a história do outro. Porque antigamente todo mundo era muito amigo aqui, todos se conheciam. A cidade era pequena, né? Hoje em dia não, a gente conhece muita gente, mas não é a mesma coisa de há 30 anos, 40 anos atrás. Eu estou insistindo muito desde o início, falando, você é o representante exclusivo da família Habib em Governador Valadares, porque todos hoje estão em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né? Seu pai faleceu quando? 94. 94. E sua mãe? Mamãe está viva em Belo Horizonte. Está viva, né? Está morando lá. Mora em Belo Horizonte, muito bonita ainda. Com quantos anos? Ela deve estar com 80, porque ela não fala, né? Mas pelo que eu calculo, 84, 85. Mas nem se você pagar ela. É mesmo. Nem se pagar, nem mesmo se pagar. Ela te xinga se você perguntar a idade. Não, ela não é, meu pai ele era. Eu tô brincando. Ela é de Miraí. Ela é de Miraí. Família Rezende. Miraí teve também, em 2007, uma catástrofe como essa, né? Sim. Então a família já conhece isso. Em 2003 em Macacos, lá perto de Belo Horizonte, a mesma coisa. Macacos perto de Nova Lima, né? Perto de Belo Horizonte. Então a família já sabe, né? Já estamos acostumados com tragédias já. Essa situação. Vamos parar um pouquinho de falar de tragédia e no quarto bloco vamos falar um pouquinho de você. Tá bom? Perfeitamente. O seu retorno para Governador Valadares e agora como comerciante. Sim, também. Voltando às origens. Voltando às origens, mexendo com din-din, muito cacau, muito dinheiro no bolso. Muito. Até parece, né? Dinheiro estacionando aí no bolso. Até parece, né? Olha só, é mais uma paradinha, aí a gente volta pro quarto bloco, o quarto e último bloco do Arte e Memória da Cidade, falando com o Eduardo Habib. Você não é da família Habib daquela loja, não, né? Não. Eu queria que fosse. Eu também. Eu queria que fosse. Eu também. Mas é melhor. Mas chego lá, eu tenho moral lá, porque eu mostro a carteira de identidade. Pois é, me leva. Não, a caixa fica de olho aberto. A gente volta já já. Mas é verdade, quando eu mostro a carteira lá... Ele tem saudade do tempo da educação moral e cívica. É irmão de Miss Top 5 Brasil. Miss Governador Valadares, Miss Minas Gerais e Top 5 Brasil, quase chegando lá. A sua família já passou por várias tragédias
E hoje, do nosso lado aqui, para terminar esse nosso bloco, Eduardo Habib, para continuar contando a sua história. É saudade, é lembrança, é alegria, é tristeza, tudo misturado, né, Eduardo? Misturado. Tudo misturado. Porque tudo se infunde, né? Não tem jeito. A memória, ela tem esse dom, né, de ser triste e alegre, mas de ser memória. Não tem como mudar. Muita gente esquece também, né? O pior é quando esquece. Por isso que o programa Arte e Memória está aqui. Louvável. Para registrar isso e deixar aí registradinho para as gerações futuras. Vamos lá. Você volta para Governador Valadares e agora definitivamente coloca a mão na massa. As origens. Mas você começou em engenharia e não terminou. Não. Você começou contabilidade também e não terminou. E aí você coloca a mão no dinheiro e não para mais no meio. Não tem jeito, né? Aí não para mais. Tá na veia. Aí você abriu o estacionamento. Sim. Esse estacionamento já existia. Sim. Aí você reassume. Você maio assume agora. Em maio. Não é? E muda com diferencial de atendimento, né? Atendimento eu não vou falar turco, né? Porque não é turco. Atendimento libanês. Sim. Né? Que aquele atendimento presente e preocupado, focado na pessoa. Na pessoa, em dar o conforto para a pessoa. Por exemplo, para o carro ali, para ele não ter que andar 40 metros, minha senhora, deixa que eu estaciono para a senhora. E já conhece todo mundo pelo nome? Eu estava vendo aqui. Mais pela placa, né? Porque a gente mais pela placa, né? Tá, mas pelo nome, a pessoa pelo nome, exatamente, né? Ah, esse é fulano de tal. Mas mais pela placa, porque a gente mais pela placa. A memorização é pela placa. É impressionante. É porque tem que escrever ela toda hora, né? Então, vai lá, escrevendo visualiza melhor, grava Você melhor. herdou de quem o dom de lidar com o comércio? Do seu avô, do seu pai, da sua mãe? Do meu pai. Do seu pai. Meu pai, Porque eu acompanhei ele muito em Belo Horizonte. Você acha que ele era mais agressivo do que o seu avô? Sim, sim. Muito mais. Seu avô era mais conservador? Mais mas conservador. Mesmo assim, sinceramente, quando você fala assim, meu avô era conservador e tal, mas ele chegou a ter, de mascate, a dono de um shopping praticamente. Praticamente um shopping. Então eu imagino que era seu pai, não é? Ele e meu tio também era violento. Meu tio com 95 anos, lembrava nome e ainda tinha a folha de cheque de pessoas que tinham dado para ele sem fundo em 1960. Ô Eduardo, apesar de você ter se casado com uma valadarense, escolher Valadares depois de tudo que vocês passaram comercialmente falando, não é? Sim. É um grande desafio, não é? Não? Mas um desafio bom. O que isso representa para você? É a vontade de ir cada vez mais para frente, né? Um desafio bom. Você conhece pelo menos 3 fases de Governador Valadares? A fase do seu avô, a fase do seu pai. Quer dizer, do seu avô você tem informação. Vagas, mas informação. ainda tem. Do seu pai você tem lembrança. Sim. E sua você tem também lembrança. Esses 3 momentos e esse momento presente, qual deles representou assim algo melhor para você? Na época da infância, né? Da infância? Na época da infância. A gente ainda subia. Com o comércio hoje é muito difícil? Pela concorrência. A concorrência é brutal. Brutal, né? Desleal, muito desleal. Mas a gente tem que seguir pelos princípios que nós fomos criados, né? Pelos conceitos que nos foram passados, né? Sempre pela honestidade. Exato. Quando você fala assim, pelos princípios, a família, vamos pensar assim, o povo árabe, que está dentro... os turcos, os libaneses, os sírios, os iraquianos, tá? O povo árabe é muito... ele corta muito reto na palavra, empenhou a palavra. Faz questão. Eu prefiro falar com a pessoa do que assinar um contrato. E vale muito mais para mim do que assinar um contrato. Um amigo meu, iraquiano, Raid Murtar, ele virava para mim e falava assim, Evandro, você vai... Porque ele tinha um comércio também na Argentina. Ele falava assim, Evandro, você pode pegar aí, depois você paga. Falou, não, Raid, eu vou deixar alguma coisa anotada. Não. Se você tivesse bigode, era só o fio do bigode. O fio do bigode. Exatamente. Tem isso mesmo. Exatamente. O fio do bigode do homem era mais que você assinar um contrato. Era a palavra do homem. Que falta hoje. Que está faltando hoje. A falta de respeito. Seu avô tinha bigode? Tinha. Seu pai tinha bigode? Tinha. Até? Na juventude que eu lembro, sim. Depois não, né? Você nunca teve bigode? Não. Põe um cavanhaque de vez em quando. Cavanhaquezinho? De vez em quando. Você acha que esse lidar com o caráter, com a palavra, isso mudou muito? Não.
No meu caso, não. Você, falando na sociedade Totalmente, totalmente. Isso se caracteriza um prejuízo muito grande, né? É muito porque as pessoas não acreditam mais nas outras pessoas. Nem com contrato assinado. Nem com contrato assinado. Acabou-se o respeito de uma pessoa para outra. Ninguém respeita mais nada, acabaram-se aquelas regras rígidas que nos foram impostas. Antigamente você não podia entrar correndo numa sala se tivesse visita. E nem passar no meio de duas pessoas que estivessem conversando. Nunca. E para você chegar na sala com visita, você tinha que dar boa tarde ou boa noite para todos. Hoje os meninos jogam pedra na gente, cara. Eu tô te falando, minha mulher é professora. Sua mulher é professora? É professora. Ela tá louca para aposentar porque ela não suporta mais criança mal educada, cara. Porque os pais não se preocupam mais em educar as pessoas. Eles acham que o professor é que tem que fazer essa tarefa. E falando em filho, você tem uma filha? Uma filha de 20 anos de idade. Jordana. Jordana, que é a futura Miss Brasil. Olha, quem dera, né? Mas não se preocupa muito com isso, não. É muito bonita, mas não gosta muito, não. Um pouco tímida. Se você, Eduardo, pudesse deixar uma mensagem para essa galera que está estudando agora, que está precisando tomar decisões na vida, em relação ao comércio, em relação à vida, que mensagem você daria? Primeiro, a honestidade. Prioritária, honestidade. Porque sem ela, ninguém confia em você. Você precisa passar essa honestidade para o seu cliente. Porque senão ele nunca mais volta no seu comércio. Nunca mais volta e também tira uns 10, né? Exato, porque a força da palavra é muito grande. A propaganda falada é muito grande, principalmente a negativa. A estatística um cliente bem atendido traz 2. Traz 5. E ele volta sempre. Esforço, e ele volta sempre. Mas um mal atendido tira 10. Ou 20, né? Um esforço que você faz de um ano para você fazer o bem, com uma coisinha você estraga esse ano todo. Acaba tudo. É igual na sua vida, de sua vida pessoal. Vamos pensar no seu avô. Que lembrança ou que memória forte ficou aí da vida do seu avô e que você possa compartilhar? O amor pelos filhos e netos. Sem vergonha de beijar homem, sem vergonha de beijar menino. O árabe tem muito isso, Beija. Né? O árabe beija Uma muito. vez eu fui embora da exposição, quando eu era adolescente, a exposição lá, onde é. Eu vim embora a pé, porque o meu tiozinho me cumprimentou lá com 2 beijos. E? Eu vim embora de vergonha. É adolescente, cara. No meio daquele povo todo, cara. Vem um senhor e te dá 2 beijos no rosto. Eita! E para eles isso é naturalíssimo. Lá na Argentina é muito natural. Também? Também. Tô falando que a Argentina não é brincadeira. É quase árabe. A Argentina é turca. Não, brincadeira, Né? Os argentinos são muito bons. Eu conheço Buenos Aires, pessoal muito agradável. E do seu pai, que lembrança você compartilha? Essa é a lembrança que eu guardo do meu pai. O amor pelos filhos, cara, era uma coisa impressionante. Era uma coisa impressionante. Fazia tudo para os filhos, como a gente faz, mas era uma coisa, eu não sei se o árabe é diferente, mas o amor pelos filhos, a educação moral que ele nos deu. Falar nisso da educação moral e cívica na escola, que não tem mais, né, rapaz? Não tem mais, não canta mais o hino. Que algumas escolas até cantam o hino, né? Mas pouquíssimas. Antigamente a gente cantava todo dia. Não tinha dessa, tinha aula de educação religiosa, de educação moral e cívica, ordem política, ordem social e política, social e política, OSPB. E hoje não tem mais isso. Estudo né? Social e político. Social e político, né? OSPB. O OSPB estudo brasileiro. Da organização? Não, Organização Social e Política Brasileira. OSPB. Eu peguei essa matéria. Eu também, ué. MC e OSPB. O Saulo também, não pegou isso. Se você pegou isso, coloca quando aparecer essa matéria no Facebook, você coloca lá. Eu também fiz MC e OSPB. Mas Vou lançar, né? Hashtag volte. Não, mas sabe por quê? Porque quem não marchava, porque todas as escolas marchavam no 7 de setembro na Minas Gerais. Agora. E quem não queria marchar era obrigado a fazer a prova. De OSPB. Porque quem marchava ganhava o 10. E como eu nunca marchei, eu sempre ganhava o 9. Porque eu tinha que fazer a prova, tinha né? Que fazer. Mas assistia na casa do meu avô, em cima do Bazar do Povo, né? Onde é hoje o Esquinão da Avenida. Isso. Querido, muito obrigado mesmo. Obrigado você. Pela disposição. Obrigado você está percebendo o movimento todo ao nosso redor, que nós estamos no estacionamento dele. Estacionamento do Habib. Do Habib. Tem que colocar até essa placa lá fora. Tem. Tá pequenininha, tem que colocar grandona.
né? Eu tenho agência de publicidade, então a gente vai fazer... uma mão lava a outra. Exatamente. Aliás, uma mão lava o outro, né? Não é? Você que ficou com a gente até agora, nosso muito obrigado. Escreva para o nosso programa também, coloque a sua mensagem aqui no Facebook, quando você vir essa matéria no Facebook, sugerindo pioneiros que você gostaria de ver aqui no Arte e Memória da Cidade. Obrigado de novo, Eduardo, obrigado pela disposição, obrigado você, obrigado Sal. Pessoal. Nós nos vemos, se Deus quiser, numa próxima edição. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até mais ver. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. Acontecer.